no meio de nós, né? É o nosso ponto de encontro, de acolher, né? De celebrar a sua presença, né? No meio de nós. Então é colocarmos nessa sintonia com Ele. Por isso também aí a importância do culto eucarístico, né? A igreja também incentiva o culto eucarístico, que é colocar-se na presença de Cristo, né? Colocar-se diante dele no Santíssimo Sacramento, né? Para a nossa conversa íntima com Ele, para a nossa adoração, o nosso louvor, né? Ele está presente no meio de nós, né? Ele está aí para nos fortalecer, nos santificar, para que nele possamos então realmente acolher esse amor de Deus, louvar a Deus em Cristo Jesus, né? Então o culto eucarístico também é para todos nós, né? Acolher a presença de Cristo vivo no meio de nós. Ele está conosco, Ele está no meio de nós. A Eucaristia, a celebração eucarística, a gente valoriza e salienta esta experiência, esta presença de Cristo, não só no pão consagrado, né? Ele está presente na comunidade reunida, né? Onde dois ou mais estão reunidos no meu nome, eu estou aí no meio dele. A comunidade, né? Então e cada pessoa batizada é um sacramento de Cristo, é um sinal de Cristo, está presente em cada pessoa, é presente na comunidade, está presente de maneira especial no ministro ordenado, né, que representa este Cristo, cabeça, guia, servo do povo de Deus, e presente na palavra, né? Ele é a palavra, presente ali quando a palavra é proclamada, é Jesus que nos fala, né? De maneira especial no Evangelho a gente se coloca de pé, né? Para acolher esta palavra, né, de Jesus no Santo Evangelho. Ele nos fala, né? E depois presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, no pão e no vinho consagrado. De tantas formas, né, nós celebramos esta presença, né? Ele está presente, vivo no meio de nós, né? E nós nos colocamos dentro. Depois a igreja também procura valorizar, né, o culto eucarístico, né, como realmente essa adoração, colocar-se diante dele para adorá-lo, para, né, colocar-se na intimidade com ele, na oração, né? E é importante que o culto eucarístico também seja, tenha, vamos dizer assim, o momento da palavra, né? Ele nos fala, o momento do silêncio, que a gente fala com ele, né? Abre o nosso coração diante dele, né? E aí pode ter os outros aspectos da oração: louvor, agradecimento, súplica, perdão, né? Intercessão. Todas as nossas orações, de várias maneiras, de rezar, né? Colocando-se diante dele ali no mistério eucarístico. Então a igreja nos convida realmente a termos, né, um carinho, um amor especial à Eucaristia, né? Como este renovar-se continuamente dentro desse mistério, um mergulhar, um alimentar-se disso, né? A gente fala assim mesmo, né? Que assim como a gente precisa de alimento, nosso corpo físico precisa de alimento, né? Nós precisamos espiritualmente alimentar-nos de Cristo, né? Da sua palavra, da sua vida, né? Do seu amor e do seu Espírito. Eu uso sempre a expressão assim: aqui na Eucaristia, Jesus nos reúne, né, para alimentar-nos com a sua palavra, com a sua vida, impregnando do seu amor, né, do seu espírito de amor e santidade, né, impregnando o seu espírito de amor e santidade. Então, aqui, comunicando-se a nós, ele nos comunica o seu espírito de amor e santidade, para que nós possamos realmente continuar, né, esta missão. Por isso que para nós, né, católicos, a Eucaristia é um sacramento por excelência, né? É um sacramento realmente que nos mergulha na fonte, que nos dá Cristo vivo para nós, né? Que nos transforma, que nos renova, que nos fortalece, que nos une, que nos faz igreja, corpo de Cristo, né? E que nos impulsiona para a missão, né? No dia a dia. Ela tem vários aspectos assim, uma riqueza muito grande, né? Este mistério. Então o Papa João Paulo II fala que a igreja, né, celebra a Eucaristia e a Eucaristia faz a igreja, né? A igreja que nasceu do mistério pascal, né, ela
celebra esse mistério para nós em cada Eucaristia, né? Nós mergulhamos naquele único sacrifício de Cristo, né? Por isso todo o carinho, todo o respeito para a Eucaristia. Agora, a nossa participação nessa Eucaristia, né? Então a igreja procura incentivar uma participação ativa dos fiéis, todos celebramos, né? Veja bem, hoje após o Vaticano II, como mudou isso, né? Porque antigamente, quem é mais antigo, né, vai lembrar que a missa era até em latim, o povo nem entendia, rezava um terço na hora da missa, o padre ficava de costa, né? E aí, então, veja, tinha tudo. Então veja o Vaticano II como resgatou, né? Esse sentido de comunhão, participação, né? Onde a gente vive, celebra, acolhe a palavra, né? Então o documento do Vaticano II sobre a liturgia, a Sagrada Liturgia, a Sacrosanto do Concílio, traz umas orientações que nós precisamos. O Vaticano II está completando 50 anos, né? Mas nós temos que ainda melhorar um pouco as nossas celebrações, né? Verdade? Porque para que a palavra seja proclamada, a palavra seja acolhida, né? A valorização da palavra e também a nossa participação ativa através dos cantos, né? Então a gente não vai cantar na missa, a gente vai cantar a missa, é diferente, né? Então a gente tem que ter uma espiritualidade no canto. E na liturgia, o que é mais importante não é o ritmo, não é a letra, é a mensagem, né? A música deve se acompanhar a mensagem, né? Para você colocar na sintonia de Deus, acolher a palavra, como se fosse um salmo de meditação, salmo responsorial, né? Ali é importante a mensagem, a palavra ser proclamada, né? Então o canto, o instrumento é apenas para assessorar, não é para encobrir a coisa, né? Não interessa o ritmo, né? Interessa é a letra, a mensagem. Então, tudo isso nós temos que caminhar um pouquinho ainda, trabalhando um pouquinho a nossa liturgia, né? Para a gente realmente colocar-se nessa sintonia com Deus, acolher Deus, né? Louvá-lo, né? E viver o mistério, na verdade. Então, o importante também é a centralidade do mistério que ele celebra. Não é colocar tantas outras coisas na missa, né? Vamos dizer assim, a missa não valeu muito, agora vamos colocar outras coisas, né? Para acrescentar. Então aí, né, a gente desvia um pouquinho o sentido principal do mistério celebrado, né? Então é importante a gente cada vez mais aprofundar a maneira nossa de celebrar, de participar da Eucaristia, para viver intensamente aquilo que nós estamos celebrando, né? E o momento maior da nossa fé é acolher Jesus em nós, né? Sermos, mergulhar nele e estar unido nesse sacrifício pascal de Cristo oferecido por nós, né? Cada missa é a celebração do mistério pascal, né? É mergulhar naquela forma. Então, esse é um mistério tão grande que nós devemos realmente cada vez mais, né, nos preparar para viver intensamente cada Eucaristia, não cair numa rotina, né, uma coisa mecânica, costumeira, né, e também poder acolher a palavra, né. Então, outra colocação, sem a palavra, né, a Eucaristia também ficaria, né, perdeu o sentido, colocar-se, ficaria um rito mágico, sem a palavra. A palavra é que dá sentido, né, àquilo que nós celebramos, né. A palavra é muito importante dentro do mistério celebrado. Muito bem, então que nós possamos valorizar mais a Eucaristia, ter esse amor a Cristo, né, presente na Eucaristia, e viver esse mistério que nos transforma cada dia nesta nossa caminhada, né, desse mistério de vida e salvação, né, e o mistério pascal que se torna presente para nós na Eucaristia que nós celebramos. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Deus nos ajude a viver melhor ainda nesse mistério pascal, na Eucaristia.